Liga o micro, Alexandra. Boa noite, caros espectadores e ouvintes do Lamas TV. Cá nos encontramos novamente para uma sexta-feira do Sexto Sentido, para falarmos hoje daquilo que poderemos chamar, intitular, As Mulheres de Abril. Temos um painel de residentes, que entretanto, com uma nova residente, Goretti Santos, Leonor Souza, eu própria, e a nossa moderadora Vanessa Pinto, que hoje não nos consegue acompanhar. Juntamente connosco temos Ana Guerreiro, a nossa convidada, e a nossa jovem também, Beatriz Santos, nossa convidada deste programa. Como o próprio nome indica, o Sexto Sentido é para que nós tenhamos e consigamos expor aquilo que nós mulheres temos, que é próprio nosso, não é? O nosso sexto sentido, e, portanto, podermos aqui partilhar um pouco convosco aquilo que é a nossa visão sobre aquilo que foi o Abril de 74, aquilo que mudou ou não na nossa sociedade atual, e depois podermos dar a nossa perspectiva daquilo que é esta vivência desses valores de Abril nas mais variadas vertentes que nós possamos ter, quer na nossa vida profissional, pessoal, e um bocadinho transmitir aquilo que foram as nossas vivências. E, portanto, teremos todas a oportunidade de nos apresentarmos, de falarmos um bocadinho sobre aquilo que nos traz. E eu iria começar pela nossa convidada Ana Guerreiro e pedir-lhe então que falasse um bocadinho sobre si e depois um bocadinho sobre este tema que é as Mulheres de Abril, para poder falar um bocadinho sobre a sua experiência. Ana Guerreiro. Ora, boa noite a todos que estão no programa. Pois o meu nome, eu tenho 61 anos de idade, tinha 13 anos, portanto, quando foi o 25 de Abril, andava na escola. Neste momento estou reformada e lembro muito bem dessa data. Portanto, as modificações foram muito grandes, especialmente eu acho que a maior mudança, para além da liberdade de expressão, que foi mesmo para as mulheres, porque antes do 25 de Abril a mulher tinha pouco voz ativa, ou ela era uma empresária e portanto tinha essa autonomia, ou como mulher casada tinha sempre que depender das autorizações dos respectivos maridos, não é? Não podiam ir para o estrangeiro, não, os pais é que decidiam tudo sobre os filhos, as mães podiam opinar lá em casa, mas de facto eram os pais que tinham todos os direitos, inclusivamente uma mãe que quisesse viajar com o filho, só podia se o pai tivesse desse essa autorização, e houve muitas mudanças. Por exemplo, eu lembro-me, antes do 25 de Abril, das complicações que havia por não haver divórcio, não é? A lei do divórcio só veio depois do 25 de Abril. Antes disso só existia a separação judicial de pessoas e bens, e isso limitava muito a vida das pessoas. Isso foi um grande passo. Também foi muito importante ter acabado a Guerra do Ultramar, porque eu fui criada num cabeleireiro e, portanto, havia aquelas mães, aquelas viúvas de guerra, e lembro-me perfeitamente, cada vez que nascia um menino dizia-se: olha, mais um menino para a guerra. E com o 25 de Abril isso também acabou por acabar, e pronto, e foi muito bom. E a liberdade de expressão foi muito importante, porque as pessoas porque antes do 25 de Abril também o conhecimento, ou seja, o ensino,
Não é como hoje em dia, só estava muito mais limitado às pessoas que tivessem poucos recursos. E portanto, era nas universidades que os jovens pensavam mais sobre o que se passava no país e que falavam e que se organizavam e que contestavam, e isso era tudo proibido. Portanto, todas essas pessoas que se organizaram em grupos eram presas. E, e pronto, e foi uma altura foi muito bom. É o que eu disse para começar. Primeiro de tudo, a nossa liberdade de expressão foi o mais importante. Muito obrigada, Ana, pelos seus primeiros toques nesta tertúlia que hoje começamos. E de seguida eu iria dar a palavra também à nossa amiga Leonor e sua amiga também, a nossa Leonor Sousa, uma comentadora residente do nosso Sexto Sentido, e ela iria dar aqui uma visão também relacionada com a questão da mentalidade e da educação que é transmitida na sociedade nos dias de hoje também às mulheres, e nomeadamente às mulheres trabalhadoras. Portanto, Ana Guerreiro deu um bocadinho um toque nisso também, não é? Mas a Leonor tem também aqui uma perspectiva particular que ela gosta de comentar e de falar também connosco sobre esta mentalidade dos dias de hoje relativamente àquilo que é transmitida à mulher, que era transmitida nessa época e que agora um bocadinho melhor, mas não tanto, não é assim, Leonor? Ora viva, boa noite a todos. Então é assim, eu tenho 61 anos também, sou da idade da Ana, tinha 13 anos quando se deu o 25 de Abril. É claro que senti, embora muito jovem, dali para a frente, porque para trás era criança e não me apercebia das dificuldades que as mulheres sentiam. Minha mãe era dona de casa. Mas a verdade é que o 25 de Abril foi muito bom. Pela liberdade de expressão, por algumas... de alguma forma, por aquilo que as mulheres se capacitaram, que eram capazes e conseguiram ir à luta. Embora, ainda hoje... E lá vou eu voltar ao mesmo tema, nós vivemos numa sociedade ainda um bocadinho machista, um bocadinho. E uma mulher, para provar o valor dela, tem que trabalhar 10 vezes mais que um homem. E uma mulher a fazer o mesmo serviço que um homem faz ainda ganha menos. Porquê? Não consigo entender. Não consigo entender. Quando, na minha opinião, qualquer mulher que trabalhe fora da porta e que trabalhe em casa, que desempenhe o papel de mãe, de dona de casa, ganha muitíssimo mais que um homem. Se fizermos contas, ganha, não é? Mas essas contas, como não têm dinheiro ao fim do mês, não entram. Só é visto o que se faz fora da porta. Eu penso que em todos os aspectos a mulher ainda tem que pedalar um pedacinho para conseguir ocupar o lugar que merece, que tem direito, em todas as profissões. É na arte, e lá está o meu dói, porque naquela altura e os anos que seguiram era muito complicado a arte no nosso país, embora a Revolução do 25 de Abril não foi só marcante os termos políticos e sociais, mas também abriu portas à arte, porque começámos a ter acesso ao que ia pelo mundo. E a arte é uma arma, daí que todos os artistas, e eu quando falo em artistas não falo só em pintores, a música, a escultura, a pintura, tanta arte, começaram a ter uma projeção e uma capacidade de se exprimir com muito mais liberdade do que tinham antes, não é? Porque tinham censura e não era possível exprimir-se nem com músicas, nem com pinturas, da forma que hoje temos a liberdade de o fazer.
Não sei se queres fazer mais alguma pergunta, se respondi ao que perguntaste, Alexandra. Sim, podemos falar um bocadinho, inicialmente dar assim só umas ligeiras pinceladas e depois irmos desenvolvendo um bocadinho mais. Se calhar passava agora, então, à Gorete Santos e pedia-lhe também que fizesse uma breve apresentação no sentido de como agora irá ser também uma comentadora residente do nosso programa. Desde já, muito bem-vinda a estas hostes e esperemos que realmente sejamos boas companheiras nesta tua noite mensal do Sexto Sentido, que te apresentasses um bocadinho e que depois então desses também a tua perspectiva inicial daqui relativamente a este tema das Mulheres de Abril. Boa noite a todos. Obrigada, Alexandra, pelas palavras. O meu nome é Gorete, sou enfermeira de profissão. Muito obrigada a falar sobre as mulheres nesta área, mas optei por uma outra área na qual também estou ligada por ser dirigente desportiva, o desporto e o papel da mulher no desporto. Segundo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, as mulheres são livres e iguais em dignidade e em direitos. Mas isso é muito bonito escrito no papel, porque depois há muitas coisas a limar e existe muita desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres, e o desporto pode ser um exemplo de integração. No entanto, até às vezes, muitas vezes as próprias mulheres são um bocadinho as traidoras de si próprias. No entanto, eu gostaria de ressaltar pelo menos duas pessoas que já antes do 25 de Abril se tiveram algum destaque em Santa Maria de Lamas e por aquilo que era e por aquilo que aconteceu. Nomeadamente quando da inauguração do Estádio Comendador Henrique Amorim, a 9 de maio de 1965, ou seja, estávamos a 9 anos do 25 de Abril, o pontapé de saída da inauguração do estádio, do jogo da inauguração do estádio, é dado por uma mulher. Uma mulher que chegava do Brasil, na qual os pais estavam imigrados, e sobrinha de um jogador e professor da altura, o professor Romão, e que dá o pontapé de saída. Por isso, já naquela altura, antes de 25 de Abril, seria assim uma coisa muito para a frente. Já em 1966-67, a Dona Aurora Rios faz parte da direção do clube. É uma mulher que com uma atitude altruísta encabeça um grupo de pessoas que angariam dinheiro para a compra do estandarte do Clube de Lamas, o primeiro estandarte que teve, que ainda se encontra que eu tive a oportunidade de transportar enquanto ginasta do clube para numa das procissões das fogaceiras, e era um estandarte extremamente pesado, lindíssimo e valioso, que se encontra em Moldurado, na sede do clube. E em 73, 74, ainda antes do 25 de Abril, a mesma Dona Aurora Rios é presidente do clube e é a única mulher presidente até à atualidade do Clube de Lamas. É uma pessoa que passou numa altura difícil do clube, com dificuldades financeiras no clube, mas que pegava no seu carro ao volante, com o seu marido ao lado, e ia a todos os jogos, entrava no balneário, falava com os jogadores, tinha sempre uma palavra de conforto, de amizade, e isso de felicitações e de incentivo conforme a ocasião. Isto
para aquele tempo que, como já as intervenientes anteriores falaram, era de... o papel da mulher era um papel que se exigia, era que fosse uma mãe extremosa, uma esposa dedicada, uma fada do lar, o que para sair tinha que pedir autorização ao marido, etc. Neste tempo já seriam pessoas um pouco mais à frente e acho que seria bom de destacar pelo menos estas pessoas de Santa Maria de Lamas, e muitas outras passaram pelo desporto em geral, porque em Lamas, por exemplo, existiu a ginástica de trampolins, que existiram várias jovens mulheres por lá passaram, mas isto para dar assim um papel que naquela altura estarem como dirigentes, terem o privilégio do pontapé de saída e etc, de facto conseguimos ver que há muitas coisas más, mas de facto estas duas pelo menos conseguiram se evidenciar nesta fase em Santa Maria de Lamas. Obrigada, Goretti, por esta tua valiosa informação e esta história tão rica do clube, neste caso, e de Santa Maria de Lamas em particular. Portanto, desconhecia essa parte histórica e, portanto, agradeço-te teres trazido esse mote para o programa. Realmente vamos deixar mais enriquecidos todos aqueles que nos estão a ouvir com essa informação. E se calhar dar aqui o mote a que as jovens e as mulheres de Santa Maria de Lamas voltem a conseguir encarar o clube, se calhar, nessa perspectiva, não é? Portanto, se não tivermos mulheres presidentes, vamos lá ver se temos, entretanto, aí gerações que deem continuidade ao lado feminino, que também me parece ser importante junto dos desportistas, é importante. E agora daria a palavra à nossa Beatriz Santos, a nossa mais jovem do painel. A Beatriz Santos tem 14 anos, é uma lamacense também, e está aqui connosco, provavelmente muito admirada com estas questões do 25 de Abril, e deve estar a pensar, meu Deus, o que era o Abril de 74, porque realmente para ela deve ser estranho ouvir-nos falar, ela poder sair de casa só com a mãe, se o pai desse autorização, não é, Beatriz? E, portanto, ela sendo já uma jovem com intervenção cívica, portanto, ela está aqui também no papel de jovem autarca e, portanto, com 14 anos já com uma intervenção cívica na nossa comunidade, nomeadamente no Conselho de Santa Maria da Feira. Ela está pelo agrupamento de escolas de Paços de Brandão, mas está também a representar os jovens estudantes do Conselho de Santa Maria da Feira. Mas eu vou deixar para a Beatriz se apresentar um bocadinho melhor e falar um bocadinho sobre este projeto, e depois tens a liberdade de expressão de dizer tudo aquilo que quiseres aqui no nosso programa. Bem-vinda, Beatriz. Boa noite, chamo-me Beatriz Santos, tenho 14 anos e frequento o 9º ano na Escola Básica de Paços de Brandão. Eu decidi candidatar-me este ano ao Jovem Autarca. Eu não tenho um motivo bem concreto, mas eu sempre estive interessada, sempre estive interessada no projeto. Eu ouvi falar pela primeira vez no 5º ano, só que no 5º ano eu não liguei muito. Eu via os meninos irem à nossa escola, fazerem campanha e davam-nos repassados e ficava ali toda contente por causa dos repassados. Mas eu só soube precisamente o que era o projeto em si no 7º, quando fui assistir a uma sessão que eles fazem com os delegados para apresentar e para motivarem as pessoas a candidatarem-se. Eu na altura era delegada da minha turma e interessei-me muito pelo projeto. Só que ainda não tinha a idade para me candidatar, porque eu faço anos em dezembro e eu tinha 11 na altura, porque era no início do ano letivo, e eu só ia ter a idade no 9º. E quando cheguei ao 9º ano disse, vou-me candidatar. E candidatei-me. E estou a gostar bastante do projeto até agora. Estou a aprender muito, estou a aprender principalmente
o que é que uma Câmara Municipal faz, porque eu não tinha uma vaga noção, mas não sabia de algumas situações. Isto também me está a ajudar muito a nível escolar, porque para mim falar em público era um filme. Eu não conseguia falar e falava muito rápido, que era para passar depressa. E eu sinto que agora já sinto mais à vontade do que sentia e já consigo desenvolver mais o que é de falar. O que é que eu posso dizer mais? Também quis-me candidatar porque sinto que nós jovens temos que ter um papel ativo na sociedade, porque apesar de tudo nós é que vamos ser o futuro dela daqui a uns anos e temos que intervir para se queremos melhorá-la. Em termos de eu ser rapariga e se há raparigas na equipa, podemos dizer que o executivo é só mulheres, são 3 mulheres, sou a presidente e mais 2 vereadoras, e o resto da equipa somos 10 ao todo e só são 5 rapazes e 6 raparigas. E posso dizer que todas nós lá dentro falamos mais que eles, porque queremos sempre dar a nossa opinião, já eles recordam-se um bocado e só de vez em quando é que falam, e é isto. Muito bem, Beatriz. Então, na tua perspectiva, a sociedade está mesmo a entrar no caminho de mudança. Achas que sim? Já temos aqui uma mudança de que vocês estão em maioria em relação a eles, certo? Sim, sim, e eu também vejo na minha turma, as raparigas estão sempre nas atividades que a escola proporciona, já os rapazes deixam-se um bocado andar. Muito bem. Eu, se calhar, agora colocava esta questão a todas, entretanto, foi-me surgindo no discurso da Beatriz. Se as nossas convidadas consideram que realmente a mentalidade da sociedade, já falamos que realmente está a evoluir devagarinho, não é? Mas quais são as áreas que vocês acham em que esta evolução está a ser mais lenta e na qual é que está a ser mais rápida? Portanto, eu acho que existem áreas em que estamos um bocadinho estagnadas, não é? Nesta evolução do papel da mulher, mas noutras já se nota, se calhar até ultrapassar aqui a posição do homem, como a Beatriz agora nos acabou de relembrar nesta situação, e esperemos que esta geração dos 14 anos venha conseguir mostrar exatamente isto que nós, entretanto, este paradigma que, entretanto, estamos aqui a falar. Portanto, se calhar, começava pela Ana Guerreiro, que pudesse dar aqui um bocadinho esta perspectiva da sua opinião, se considera que existem áreas que se distingue mais esta situação do que outras. Claro que sim. Falando agora em relação ao ensino, hoje em dia sabemos que há um número considerável maior de jovens mulheres nas universidades, proporcionalmente aos homens, que era exatamente o contrário no passado. O acesso, iam mais, mesmo os pais tinham que selecionar entre filhos, davam a prioridade aos homens para irem estudar e às mulheres mais, até no tempo da minha avó, diziam que era para escrever cartas aos namorados e, portanto, o ensino, daí haver um número considerável, muito alto mesmo, de analfabetismo nas mulheres em comparação aos homens. Felizmente isso foi ultrapassado. Hoje só não estuda quem não quer e nem podem, porque quem não estuda, a polícia vai a casa buscar, saber o que é que se passa, portanto toda a gente estuda. E estava aqui a pensar, quando estava ali agora até a falar, que é enfermeira, estava-me a lembrar que antes do 25 de Abril, uma enfermeira, e não é só essa profissão, professoras primárias, não podia casar com quem queria. Isto não cabe na cabeça de ninguém. As enfermeiras tinham que pedir autorização ao Estado, dizer com quem queria casar, e o Estado é que decidia se
casavam ou não. Normalmente só tinham mais o consentimento para casar quando eram oficiais do exército, não é? E isto hoje torna-se ridículo, cada um namora com quem quer, casa com quem quer, e uma professora primária, uma enfermeira, estou-me a lembrar, mas em outras profissões, não tinham esse direito. Portanto, tudo mudou, isto hoje em dia parece surreal, não é? Ali para a nossa jovem Beatriz não lhe deve passar isto pela ideia, mas era assim, e mesmo as coisas estavam formatadas de tal modo que, para já, a nível económico, as coisas eram muito mais complicadas. Hoje fala-se em pobreza, mas naquele tempo havia realmente uma pobreza superior, em que os filhos, aos 10 anos, iam trabalhar, não é? Era normal. E por isso, no máximo, tiravam a 4ª classe, não é? E aí, tanto para homens como para mulheres, mas sempre, como eu disse há pouco, sempre se havia dinheiro para alguém estudar, os homens iam sempre à frente. Pronto, e claro que isso limitou muito tudo. As mulheres, era muito mal visto a mulher casada a trabalhar, não é? Só meia dúzia delas é que o faziam. Portanto, em classes superiores, normalmente, e portanto a mulher tinha aquele papel de estar em casa, cuidar dos filhos, ser uma boa dona de casa, e voltando aos casamentos, o homem tinha o direito de matar a mulher no caso de traição para limpar a honra. É uma coisa terrível que acontecia. Portanto, um homem que fizesse isso não era preso. Muitas vezes a mulher não tinha atraiçoado coisa nenhuma, fartava-se dela, dava-lhe um tiro e dizia que tinha atraiçoado, e ninguém o punia. Isto hoje também é uma das coisas que parece surreal, não é? Não sei se tem mais alguma coisa a perguntar. Não ouço. Agora estou a ouviram-me? Sim, sim. Ok. Eu, entretanto, não estava a ouvir nada. Sim, ouvimos. Perguntar se tinha mais alguma coisa a perguntar. Alexandra está sem som. Então é isso, eu bem que estava aqui. Aliás, caiu. Eu acho que a Alexandra deve ter... exatamente. Será que ela é dentro? Pronto, enquanto ela não vem, se calhar é melhor passar a outra para falar sobre algum tema. Estávamos a falar sobre as mulheres de hoje em dia, claro que têm muito mais liberdade de estudar, têm muito mais acesso a trabalhos fora de casa do que tinham naquela altura, aliás, têm acesso a tudo, mas também na classe mais média e alta, porque aqueles trabalhos mais baixos, não é mais baixo que eu quero dizer, mais mal remunerados, ordenados mínimos, e que a mulher ainda é muito sacrificada. Basta ficar grávida, o patrão faz a vida no inferno. Aliás, se começar a trabalhar e engravidar logo a seguir, é logo um berbicacho. Ainda há esta discriminação, que não deveria haver, mas há. Agora, nos quadros superiores, é claro que penso que não se notará tanto assim. Mas, claro, as mulheres também estão em muito maior número que os homens. O facto, como diz a Beatriz, dos rapazes da idade dela estarem mais atentos, também na idade dela, isso é normal, porque os rapazes são muitíssimo mais infantis do que as raparigas. Nos 14, 15 anos, eles são muitíssimo mais infantis. Elas são muito mais maduras. Isso é normalíssimo, eu falo isto porque dei formação e tinha meninos e meninas dentro da sala dessas idades e sei muito bem qual é a diferença entre um e outro. Mas bem haja, Beatriz, garra essa garra e força, vá lá representar as mulheres. Não sei se a Alexandra quer fazer mais alguma pergunta. Se calhar, já que
agora é tia, não sei se já tinha falado entretanto ou não, acho que não. Se calhar aqui agora, podia, já que falamos na questão do Sistema Nacional de Saúde como uma das conquistas que poderemos considerar ser o 25 de Abril, não é? Portanto, o caminhar para essa conquista, não é? Porque ainda muito há a melhorar e a fazer, não é? Mas se agora quiseres falar um bocadinho nessa área, já que também é a tua área, a saúde. Falar do Serviço Nacional de Saúde, assim, aqui, se calhar, no Serviço Nacional de Saúde, nós não podemos falar tanto na discriminação homens ou valorização do homem em relação à mulher. Não, por exemplo, na classe de enfermagem é uma classe que é maioritariamente feminina. No entanto, urge caminharmos para a valorização profissional que não existe. Hoje, um recém-licenciado tem como um salário base o mesmo que uma pessoa que trabalhe 20 anos, pode não ter feito formação extra, pode não ter feito uma especialidade, pode não ter feito um mestrado, pode não ter feito uma série de coisas, mas a experiência profissional está lá, a sabedoria profissional está lá, existe, e há que a valorizar também. A valorização das carreiras, o ser uma profissão de desgaste rápido, é uma profissão que diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, isto no caso dos hospitais, se trabalha com pessoas, todos os dias estão a perguntar o mesmo, todos os momentos estão a perguntar o mesmo. Acho que hoje em dia existe cada vez mais uma cultura de eu tenho direito de e eu não tenho dever de. E eu acho que existem direitos e existem deveres. A Carta dos Direitos e dos Deveres do doente podem ser mais os direitos que os deveres, mas os direitos de uns terminam quando os direitos dos outros começam. E acho que estamos a falar aqui da liberdade de expressão e daquilo que o 25 de Abril nos trouxe, e acho que não vou dizer que me interpretem mal o que eu vou dizer, mas em alguns pontos está-se a tornar uma libertinagem, ou seja, a pessoa só tem direitos e deixa de ter dever. Eu tenho direito, eu enquanto profissional tenho direito à minha dignidade, assim como uma pessoa que está do outro lado tem direito à dignidade dela. Não tenho que ser enxovalhada, não tenho que ser maltratada, não tenho que ser agredida, como ainda bem recentemente saiu nas notícias, as agressões a profissionais de saúde, foi uma barbárie mesmo, daquilo que saiu para mas que todos os dias, essa foi muito grave, saiu nas notícias, mas que todos os dias existe um bocadinho num ponto do país. Se não for uma violência física, será sempre a violência verbal. E acho que temos que caminhar, teremos que começar por valorizar as pessoas, olhar para elas como pessoas que são, porque enfermeiros trabalharem até aos 67 anos é muito complicado. E não é fácil prestar cuidados a alguém com quem nós já não temos a mesma capacidade, não temos o mesmo tempo de resposta, não temos o mesmo tempo de reação, mas que nos é exigido como se nós tivéssemos 21 acabados de sair da faculdade. E aí há um longo caminho a percorrer. Acho que o investimento na saúde está feito, no entanto, está mal distribuído. Acho que temos que começar a saber distribuir o dinheiro que está entregue à saúde. E por aí, mas lá está, como disse a Ana anteriormente, claro que sem dúvida se evoluiu, não é?
Uma enfermeira antigamente tinha que pedir autorização para casar e só casava se fosse com um senhor fulano tal que o Estado achasse que era aquela pessoa que era possível casar. Mas, claro que muito se evoluiu nesse aspecto, mas em termos de diferenças salariais, isso não existe dentro da área da saúde entre homens e mulheres, mas há sempre, como diz o outro, o elo mais fraco, até porque quando, sendo uma profissão maioritariamente feminina, é sempre mais fácil atacar a mulher do que o homem. Obrigada, Gorete. Portanto, diríamos que Abril iniciou algumas conquistas, mas que ao fim de 49 anos ainda temos um grande caminho a percorrer para chegarmos àquilo que necessitamos. Ao equilíbrio. Ao equilíbrio. Já nem queremos o ideal, o perfeito, mas sim o equilíbrio. Exatamente. Entretanto, tivemos aqui uma questão que se calhar eu vou deixar um bocadinho mais para a frente para falarmos sobre ela, relativamente à diferença dos salários entre homens e mulheres, porque agora ia passar a palavra à Beatriz e ia fazer uma questão que hoje até me surgiu no âmbito também da minha profissão. E perguntar-lhe qual é a perspectiva dela relativamente a esta questão da educação no sentido do estudante, do aluno, que é, antigamente nós acontecia os alunos terem, as meninas estavam numa escola, os meninos estavam noutra escola, portanto não havia aqui o convívio entre meninos e meninas. Os meus alunos ficaram muito admirados de ouvirem dizer que as meninas não podiam usar calças, só podiam usar saia e de meias. E, portanto, eu gostava que a Beatriz desse a sua opinião, como é que achava que reagiria neste sentido, e ao mesmo tempo, se tu achas... Desculpa me interromper, mas tu também estudaste num colégio que as meninas usavam bata preta e os meninos não usavam nada. Pois, é verdade, eu também ia questionar isso, porque eu ia dar esse exemplo também, Gorete, porque quando eu cheguei, foi o último ano em que as meninas usaram bata. Eu ainda cheguei a usar, mas foi ali o final do ano em que, o final dessa medida, não é? Portanto, eu ainda usei, mas já foi o final. Mas a minha questão também para a Beatriz era no sentido de, tu achas, antigamente a educação era muito rigorosa também, se calhar rigorosa até demais, não é? Mas nós tínhamos um certo respeito pelos senhores professores, não é? Nada de podermos assim sair ali do trilho, porque senão havia ali uns castigos e os pais até diziam, se a senhora professora te bateu, se a sua professora te castigou, é porque ela tinha toda a razão. Hoje em dia, considero que isso já não é bem assim. Qual é a tua perspectiva, Beatriz, relativamente a isso? Achas que os alunos continuam a ter esse respeito ou são mais abusadores? O que é que qual é a tua opinião sobre isso? Ou o que é que a tua experiência sobre isso, não é? É sim, eu acho que também depende muito da turma em si, porque há turmas em que ninguém respeita os professores e que os professores não conseguem dar aulas. Já há outras que existe alunos que não, um aluno específico que não respeita. E depois há turmas que os tutores conseguem dar aulas muito bem. Depende muito. Mas... E tu achas que isso se deve a haver maior liberdade ou a educação mudou? Já pensaste um bocadinho sobre isso ou não? Já pensei, isso também depende muito de como são como os pais, por exemplo, na minha turma os pais são muito ativos, não digo que estão sempre em cima, não digo que batem nem coisas do género, mas estão sempre em cima das notas e do comportamento. Há turmas que os pais literalmente não querem saber e então acaba por os alunos também abusarem na escola.
Ok, e tu vias-te hoje andar só de saia e de meias? Não, nem sequer gosto de usar saia, portanto, não. Muito bem, obrigada, Beatriz. Se calhar agora passava novamente para a Ana Guerreiro, e falávamos um bocadinho, se calhar, sobre essa sua experiência da juventude, não é? Portanto, e agora esta fase adulta, se foi fácil essa transição, não é? De viver numa época em que nada era permitido e agora, se calhar, tudo é permitido, não é? Portanto, se calhar não precisamos de nos centrar só nas mulheres, mas vivemos uma época realmente em que tínhamos que ficar quase emolduradas em casa e agora passamos para o contrário. Qual é a sua perspectiva nesse sentido? E se quiser tocar na questão da remuneração, não sei se tem alguma ideia sobre isso, mas as remunerações também foram tocadas aqui por um espectador. Em relação, posso já começar pelas remunerações, isso realmente é um facto em algumas empresas. Há até empresas que, como há bocadinho a Leonor também falou, da gravidez, não é? Que é uma característica das mulheres, os homens não passam por isso. Houve até empresas que só quiseram contratar homens, exatamente para que, não queremos mulheres, porque elas depois ficam grávidas e faltam ao trabalho, e, portanto, até houve uma empresa que acho que foi sancionada por isso, porque era uma empresa muito grande, com muitos funcionários, em que eram só homens. E, portanto, isso acontece em algumas empresas, como também há outras em que as coisas já estão reguladas e aquele que tanto se lutou por trabalho igual, salário igual, algumas, sim senhor, isso acontece, mas noutras ainda há muita discriminação das mulheres. E pronto, e elas podem lutar por o melhor, mas é muitas vezes na mudança de trabalho, porque se a empresa funciona assim, elas não vão conseguir mudar a empresa, não é? E acho que nesse aspecto a lei existe, acho que somos um país que temos muitas leis, agora serem aplicadas é que é mais complicado. E, portanto, muitas vezes a pessoa tem a noção da injustiça que é estar a fazer um trabalho igual a um homem e estar a ser remunerada, e vai-se queixar a quem? Não é? Vai-se queixar, o patrão mandar embora. Portanto, certas coisas é complicado, mas também em tudo também há uma grande base da educação. Por exemplo, quando estava a falar nas escolas dos comportamentos. Quando eu era criança, na escola, havia as célebres reguadas e os nossos pais eram os primeiros a dizer: senhora professora, se está mal, bata-lhe. Hoje em dia os pais vão à escola e acho correto, porque nenhum professor tem direito a andar a bater nos alunos, tem direito sim de chamar a atenção, mas vão lá e fazem participações, portanto isso também foi uma conquista da liberdade, porque antes não, as pessoas, o que se passava na sala de aula ficava pela sala de aula, ninguém podia reclamar com isso, e por uma educação que era muito, naquele tempo, lá está, como falámos, as mulheres estavam muito em casa, elas também, tudo tem o bom e mau. O facto das mulheres estarem muito em casa era mau para elas mulheres, porque estavam muito oprimidas, não tinham liberdade para fazer o que queriam, comprar o que queriam, tinham que estar sujeitos ao ordenado do marido, ao que o marido dizia sim ou não, mas em relação aos filhos havia um outro acompanhamento, não é? E outra educação, que não é que as pessoas de hoje não queiram dar uma boa educação aos filhos, mas muitas vezes saem às 6, 7 da manhã para apanhar transportes, 8 horas de trabalho, muitas vezes longe de casa, outra vez transportes no regresso que demoram mais
uma quantidade de tempo, especialmente nas grandes cidades, o trânsito é complicado, ou seja, estão muito ausentes de casa, pai e mãe, não é? Porque hoje em dia os casais trabalham os dois e os filhos também ficam muito desacompanhados e daí também o que estava a Beatriz a falar, que muitos dos pais nem querem saber, uns não querem saber, outros nem têm tempo para saber, não é? E isso também se reflete na educação, que depois vai para outro, vai-se refletir na sociedade a vários níveis, porque estava-se a falar de não ter respeito pelos professores. E a Goretti falou muito bem, não ter respeito. Eu já vi, e não foi agora, já foi no Hospital de Santa Maria, já lá vai uns anos, uma mulher entrar e levantar a perna no ar, dar uma patada a uma médica, porque ela é que sabia o diagnóstico, não é? A médica não sabia, ela achou que, portanto, que o diagnóstico estava errado e agrediu. E antes do 25 de Abril, portanto, as coisas, como era tudo muito rigoroso, não é? E as pessoas tinham medo de ser presas, não tinham este tipo de comportamento, portanto, houve coisas que evoluíram para melhor, outras para pior, mas na base disso também está a educação das pessoas e o facto dos casais estarem muito ausentes de casa também dá uma falta de proteção aos filhos na sua educação, que depois se vai refletir nisto, porque realmente é que é em todo o lado, nas repartições de finanças, nos hospitais, nas escolas. Quem quer hoje em dia entra por ali adentro, agride, está bem que depois pode ser chamada a atenção e ir à esquadra fazer depoimentos, mas pronto, mas quem ficou batido, especialmente nas escolas, é demais, há mesmo muitas agressões a professores mas lá está, na base disso também está a educação. Agora, nós ganhamos liberdade, portanto, o saldo é sempre positivo, não é? Porque, por exemplo, a Leonor falou nas artes. As pessoas queriam escrever um livro, mas o livro era passado a pente fino pela censura, não é? Chamado o lápis vermelho. E muitos livros não eram autorizados. Mais, pior, não podíamos ter em casa determinados livros. Porque se houvesse uma participação, fossem à nossa casa, encontrassem determinados autores, as pessoas eram conectadas com um determinado perfil político e iam imediatamente presas, não é? Pronto, é isso. Não sei se quer perguntar mais alguma coisa. Leonor, a propósito do que a Ana diz, se calhar a Beatriz, não sei se sabe, mas também não podiam beber Coca-Cola, portanto não sei se gostas de Coca-Cola ou não, mas também passa a publicidade, não era possível beberem Coca-Cola e portanto os meus alunos hoje também ficaram muito admirados com esta proibição que acontecia. E se calhar ainda um bocadinho na questão da liberdade de expressão e do lápis azul que agora a Ana Guerreiro fala, Leonor, considerando ainda esta questão da liberdade de expressão e da liberdade através das artes, considera que esta mentalidade, mesmo a nível da comunicação, já está ultrapassada ou ainda vivemos ou voltamos, se calhar, a viver alguma época de censura em algumas temáticas, em algumas representações na sociedade que temos hoje? Penso que vivemos uma falsa liberdade, que não temos a liberdade que pensamos que temos. Isto nas artes, porque ainda há muita censura, ainda prevalece o masculino. Eu tenho um quadro, por exemplo, que quase não consigo expô-lo pela mensagem do quadro. E então o que é isto? É censura, certo? Eu não estou a falar da obra dos outros, estou a falar minha. Acho que só o expus uma vez e não me deixam expor. Por isso, eu acho que realmente vivemos uma falsa liberdade. Em relação aos jovens e à educação,
eu tenho uma máxima. Filhos mal educados, jovens mal educados, são filhos de mal educados, de pais mal educados. Se os pais não têm educação, não lhe podem dar. Ponto assente. E depois delegam na escola aquilo que não fazem em casa. E exigem do professor que ensine, mas que eduque como eles querem que eduque. Porque se o professor fala um bocadinho mais alto para o menino, há que dar rei, estão logo, na hora a seguir estão lá, porque agora há os telemóveis, não é? Nosso tempo não havia. De maneira que passámos do 8 para o 800. Não foi para o 80, foi para o 800. Vivemos numa sociedade em que as pessoas se habituaram a ter direitos. Deveres não existem, deveres é para os outros. Em que a arrogância, a prepotência, a falta de educação, a falta de paciência é demais, em todos os aspectos, em todos os setores. Tu vais ao supermercado, passar um bocado, vês alguém a discutir com alguém só porque passou ali, passou acolá. As pessoas parecem que estão sempre à procura de conflitos. Isto porquê? Porque há uma série de pilares que, com o 25 de Abril, foram desautorizados. Por um lado é bom, por outro é mau. Eu penso que, por exemplo, a polícia se ataca, é atacado porque atacou. Um polícia se atira um tiro a alguém, mesmo que seja para as pernas, a um ladrão que está a fazer 30 por uma linha, é penalizado. O que é isto? É tirar-lhe a autoridade, certo? As pessoas não têm medo de nada, porque a justiça no nosso país também não funciona. A justiça é para os pobres. Se tu roubas um pão, tu vais preso, mas se tu roubas 1 milhão, ainda vais ter aí um valente hotel para te sustentar. Isto passou-se do 8 para o 800. Nós vivemos numa liberdade falsa. Mesmo com censura. Ora, põe lá no Facebook a tua opinião sobre isto ou sobre aquilo, que tu vês lá o que é que te fazem. Fecham-te a página. Isto é censura, é ou não é? E não é só com incitação ao ódio e a isto e aquilo que eles às vezes dizem. Não é não. É não estar do agrado de... Nós estamos super controlados. Antes do 25 de Abril tínhamos a PIDE, mas agora temos-la na mesma. Nós estamos super controlados em todos os aspectos. Nós somos números para o governo e para o mundo. Agora, podemos usar calças, até os homens já podem usar saias e biquínis e sei lá que mais, que isto agora passou-se assim tudo, está aqui uma confusão que faz muita confusão na minha cabeça, mas isso é outro assunto. Passou-se do 8 para o 800. E acho que anda tudo maluco, pá. Eu não sei se é de Covid, se é desta libertinagem toda. Olha, não sei explicar. Sei que se a minha avó vinha cá neste momento, morria de susto. Beatriz, o nosso programa está a ser, penso eu, que bastante bom e diversificado. Beatriz, o que é que tu destacarias daquilo que tu tens conhecimento? Ou o 25 de Abril para os jovens é algo que vocês não falam ou têm conhecimento, não? Consegues dizer algo que tu consideres que vocês considerem, vocês jovens considerem extremamente importante e que tenha sido uma alteração relativamente ao 25 de Abril, ou vocês não falam sobre isso? É assim, eu tudo que eu sei do 25 de Abril, ou é por os meus avós falarem, ou é por nós falarmos nas aulas de história, principalmente. E eu acho que realmente foi bom, porque trouxe mudanças, principalmente a maior de todas, que é a liberdade de expressão e o direito ao voto, que até aqui não existia. E praticamente o que nós sabemos do 25 de Abril é muito pelos livros e pelo que ouvimos. Não temos a mínima noção que é viver numa ditadura. E tu não gostarias de voltar lá, não é? Obviamente que não. Muito bem. A Beatriz, eu não iria falar, mas ela falou aqui, deu aqui a chega para o direito ao voto, e portanto, como nós não falamos
muito na política e é uma das minhas áreas. Hoje, como moderadora, eu ia me limitar a não comentar, mas se calhar aqui também dar só uma pequena chega relativamente à política e comungo um pouco daquilo que vocês foram dizendo, que às vezes vivemos uma liberdade ou uma mentalidade um bocadinho falseada, no sentido que vivemos numa lei de que deve haver paridade, não é? Mas relativamente à paridade também há aqui um certo contornar esta situação, não é? E, portanto, remetendo-me a mim própria, se olharmos para as paredes da nossa junta de freguesia, eu, no final de muitos anos, fui a primeira presidente da Assembleia de Freguesia. Portanto, também, tal como no clube, não havia ainda acontecido uma mulher estar à frente de um órgão executivo. E já tinha passado 25 de Abril há muito tempo. Relativamente aos executivos, também muitas vezes se cumpre a paridade para o Tribunal Constitucional, mas depois, quando se forma o Executivo, lá vêm os 3 membros masculinos a formar, porque aqui, aquilo que a Gorete disse muitas vezes, nós próprias mulheres também boicotamos os nossos próprios direitos, as nossas próprias liberdades. Porquê? Porque se eu sou o número 3, não vou abdicar para que possa lá chegar um homem, porque não era essa a ordem que estava na lista que foi para o tribunal. Ou seja, há aqui uma mentalidade que foi mudando, mas também há uma mentalidade camuflada que nós dizemos todos, não, as mulheres é que são, mas depois quando chegamos à altura, mas é uma mulher que vai para aquele sítio, se calhar um homem é mais capaz. E, portanto, na política também ainda vivemos um bocadinho esta camuflagem que existe ao nível do poder da mulher e a posição que ela irá ocupar. E, portanto, agora passaria à Gorete, que também ainda não tinha a sua ronda finalizada. Peço desculpa por ter passado à tua frente. Nada, sim, eu sei. E, portanto, aqui se calhar passou aqui em rodapé a questão de um telespectador dizer que a mulher deveria ter a oportunidade de poder ficar em casa para estar mais com os filhos, se assim o desejasse, não é? Portanto, eu sei que a Gorete não tem filhos, mas tem 2 sobrinhas que sei que são muito, muito próximas e pronto, e se calhar como filha pode também dar essa ideia e as outras comentadoras também podem fazer, e até a própria Beatriz. Será que, sendo uma escolha da mulher ficar em casa para poder estar a acompanhar mais os filhos, que foi essa dificuldade que também foi aqui referida, sendo uma escolha da própria mulher, não estaríamos aqui de todo a falsear o papel da mulher como mulher e como trabalhadora e como... se isto fosse uma escolha dela própria, seria positivo ou não para a sociedade? Eu acho que a escolha devia ser colocada para ambos os lados. Ambos poderiam decidir, porque se no fundo aqui estamos a tentar que pessoas iguais, direitos iguais, enquanto pessoas temos os mesmos direitos, então também vamos deixar o homem também escolher. Porque não? Se calhar ele até tem mais jeito para tomar conta dos filhos do que e ficar em casa a fazer a lida da casa do que propriamente a mulher e se calhar a mulher é mais útil num trabalho externo. Eu acho que isso é uma discussão que tem os seus prós, os seus contras. Se calhar voltávamos àquela ideia do antes do 25 de Abril, só que aqui seria remunerada, não é? De a mulher ficar em casa para tomar conta dos filhos. Acho que
tendo em conta aquilo que estamos a falar e aquilo que eu falei sobre os direitos humanos, acho que temos que colocar essa hipótese então para ambos os lados e ambos poderem decidir o que é que pretendem, não é? No fundo, se um quer ficar em casa, se o outro não quer. Eu sei que isso é possível em alguns países europeus, mas pronto, e normalmente concerne à mulher o ficar em casa porque tem uns quantos filhos e desculpa, peço desculpa que me entalei, e eu sei que isso é possível, mas de facto não é. Acho que isso é uma discussão que nos levaria para outros caminhos. Se calhar aqui reformulava, poderíamos reformular, obviamente que não reformulámos comentários, sim, mas poderíamos reformular que os pais poderiam decidir se, por opção, exato, ficar em casa, até porque temos a questão da guarda partilhada, desculpem, da licença partilhada, sim, também, não é? Que já, sim, existe e portanto, e lembro-me que se calhar ainda, mais uma vez... Isso é uma conquista masculina. A lei foi ganha, não é? Mas quando efetivamente isso acontece, dizem logo, mas porquê que vais ficar em casa? Tu não dás leite, tu não fazes... Porquê que tens que ficar tu e não ficar a tua esposa? Ou, claro, portanto... Lá está, é uma conquista, como tu disseste, e muito bem, mas pronto, e temos aqui, ganhámos o nosso comentador, porque ele concorda com aquilo que dissemos, portanto, seria apologista de que realmente poderia ser o pai ou a mãe a tomar esta função, e é importante realmente que a sociedade olhe também para esta questão, mas obviamente que, como tu disseste, a maioria ainda recai sempre pela mulher e, portanto, mesmo com a conquista masculina nesse sentido da licença de paternidade, ainda há muito que a mentalidade da sociedade se altera nesse sentido. Bem, a nossa conversa está muito agradável, portanto, já passou 1 hora e eu não dei conta, mas se calhar agora daria a oportunidade para que todas pudessem dar aqui uma notazinha final, portanto, um comentário final, aquilo que quisessem dizer, deixar-vos aqui a liberdade para poderem dizer aos nossos ouvintes e telespectadores aquilo que mais vos apraz dizer neste momento, relacionado com as mulheres, relacionado com o Abril, relacionado com as conquistas ou não, portanto, aproveitem este bocadinho para dizerem aquilo que quiserem. Começava então pela Ana Guerreiro, pode ser? Sim, apesar de tudo o que está mal na nossa sociedade, eu volto a dizer que realmente o 25 de Abril foi muito importante. Esta conversa é tão simples quanto isto. Esta conversa que nós estamos aqui a ter não a teríamos jamais antes do 25 de Abril, não é? Uma coisa tão simples quanto isto. Não estamos a fazer mal nenhum, mas isto nunca seria possível. Depois, falou-se aí de uma coisa também muito importante, o Serviço Nacional de Saúde. Nós queixamos, e muitas vezes eu, pelo menos na minha zona, com muita razão, porque não há médicos suficientes, não há médico de família, mas ainda vai havendo urgências, vai havendo alguma coisa. E antigamente era tudo pago em particular. E muitas vezes as pessoas não tinham dinheiro para o pagar e as pessoas não eram tratadas e morriam, e muitas vezes nem se sabia do que é que morriam. Portanto, termos o Serviço Nacional de Saúde foi fantástico. Houve uma coisa que também falei no início e que volto a dizer que é muito importante, ter havido o divórcio, porque é uma sensação. Eu já pensei nisso. Imagino uma pessoa casada com uma pessoa que detesta, que já nem a pode ver à frente e estar ali presa, porque é obrigada a isso, não é? Eu estou-me a imaginar nessa situação e acho que isso
era uma coisa terrível, portanto, também foi muito importante. E há muito. E agora temos, claro, a nível social, temos muitos problemas, mas. Falou-se aqui, alguém também falou disto, da possibilidade de se ficar em casa, pois isso também tem sido algo que se tem falado bastante, porque há muitos países que têm uma lei sobre isso, que as pessoas ficam em casa quando querem e têm um salário, não é? E nós aqui, quem quer ficar em casa, pois pode ficar, desde que mas não tem qualquer salário, portanto, aí as pessoas vêm-se obrigadas muitas vezes a dizer, eu até gostava de ficar em casa, mas não posso, não é? Mas isso é outra coisa, mas só esta liberdade de expressão acho que foi muito, muito importante. E fico-me por aqui. Obrigada, Ana. Leonor, as tuas notas finais, por favor. Olha, quero deixar uma mensagem a todas as mulheres que continuem a lutar pelos nossos direitos, porque ainda temos muito que caminhar, muito que palmilhar. Continuem cabeça erguida e dignas de ser mulheres. E mais unidas, porque acho que é um dos grandes defeitos das mulheres, é que elas não são tão unidas como são os homens. Podíamos ir muito mais longe se tivéssemos muito mais união. Força, porque o meu caminho está quase andado, não é? Falo pela minha filha, pelas minhas netas, espero que o futuro delas seja promissor e que realmente consigam continuar o caminho que nós começamos. Uma boa noite a todos e um bem-aja. Obrigada, Leonor. Goretti, deixas também as tuas notas finais, por favor? Sim, umas notas finais já que o meu tema de hoje era o desporto, o papel da mulher no desporto. Há muito, apesar de já se terem passado 48 anos do 25 de Abril de 74, os casos das mulheres com funções de dirigentes nas organizações desportivas ainda são raros, com papéis de destaque. Não estou a dizer que eles não possam fazer parte da direção, mas estou a falar mais com papéis mais de destaque. A participação das mulheres também no desporto ainda é desvalorizada, muito por causa da prática desportiva ter sido idealizada para os homens. No panorama geral, pronto, as mulheres vão se impondo com o passar dos anos, conseguem se impor mais nas modalidades individuais do que nas modalidades coletivas, mas o caminho faz-se caminhando. E existe sobretudo uma falta de apoio para o desporto no feminino. Só por causa desta mudança de mentalidades é que se calhar eu hoje consigo ser vice-presidente do Hockey em Campo do União de Lamas, que eu tenha conhecimento desta realidade mais próxima de mim. Há pelo menos um clube que também tem uma mulher como presidente, a própria Federação Portuguesa de Hockey já teve uma mulher presidente e há pelo menos uma árbitra, há várias juízes de mesa, e a Presidente da Federação Europeia é uma mulher. Por isso, por aqui, vamos vendo que as modalidades estão a mudar. Mas deixo só como nota final que Fernando Pessoa dizia: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. O homem tem que deixar de sonhar e passar a querer. Obrigada, boa noite. Boa noite. Beatriz, e quais são então os teus desejos, as tuas notas finais aqui para este programa, para este Sexto Sentido, e para os jovens e aquilo que tu possas desejar também para ti própria? Então, queria dizer que nós jovens devemos dar valor ao 25 de Abril de 74 e a todas as pessoas que fizeram parte dele e que fizeram com que ele se realizasse, porque trouxe-nos muitas liberdades que as pessoas daquele tempo não tinham, e também espero que nunca mais voltemos a uma ditadura. Também queria deixar uma nota final que não tem nada a ver com o tema, mas é importante, que é apelar à paz na Ucrânia,
para que esta guerra termine rápido, para todas as pessoas que vivem lá deixem de sofrer. Obrigada, Beatriz, pelas tuas palavras também. As minhas notas finais são realmente que desejar tudo aquilo que vocês, comungar com tudo aquilo que vocês disseram, que vivamos estes dias do 25 de Abril e ao longo das nossas experiências e participações cívicas também mostrando estes valores de Abril, que nunca baixemos os braços nas nossas comunidades, nas nossas sociedades e que realmente consigamos lutar contra todos estes entraves que nós fomos aqui enumerando e que Ana Guerreiro, permita-me só distinguir aqui um bocadinho Santa Maria de Lamas, consiga ser também uma vila mais à frente e que consigamos que as mulheres de Santa Maria de Lamas consigam fazer a diferença, que consigam realmente mostrar que também temos a mesma garra que os lamacenses que estiveram a lutar pela nossa terra e que lhe chamavam a mais bela vila de Portugal. Como é meu apanágio, e permitam-me terminar com uma poesia, eu não sou poeta, mas procuro as poesias relacionadas com, e portanto, é um autor desconhecido, portanto, que usei, e vou terminando lendo estes pequenos versos. O povo saiu à rua em luta por paz e pão. Foi em 25 de Abril que houve uma revolução. É que então em Portugal governavam os senhores, inimigos da liberdade, da ditadura defensores. Mas o que é a ditadura? Perguntam com curiosidade. É não poder pensar diferente, é não haver liberdade. Liberdade de pensar, de escrever e de dizer. Não quero ir para a guerra, eu sou livre de escolher. Só havia um partido em que se podia votar e uma polícia política para todos censurar. Mas os capitães de Abril revoltaram-se um dia e, com cravos nas espingardas, devolveram-nos a alegria. Rosarinho, Abril de 2010. Que esta alegria seja realmente aquilo que nos possa inundar estes dias e, como a Beatriz lembrou, que volte aos sorrisos e às caras de todos os ucranianos o mais rapidamente possível. A todas vocês quero agradecer a presença, as vossas palavras, os vossos testemunhos, agradecer esta tertúlia do Sexto Sentido e a quem nos vê e nos ouve, obrigada por ter estado connosco e desejamos que tenha sido um programa rico na voz destas mulheres que serão certamente uma força da natureza. Obrigada a todos e a todas. Obrigada. Boa noite. Tchau.